O frio do azulejo parecia querer entrar pelos ossos. Paulo estava ali, caído no chão do banheiro, a respiração rasgando os pulmões, a pele empapada de suor gelado. O som agudo do vidro quebrado ainda ecoava em sua mente. O frasco de insulina agora se espalhava pelo chão como uma poça pegajosa e doce, misturada ao vermelho vivo que escorria de um corte fundo na mão. Do lado de fora, os gritos de Marina furavam o silêncio sufocante. Ela batia com força na porta, os punhos desesperados, a voz entrecortada por soluços. "Paulo, abre! Pelo amor de Deus, Paulo!" Os gêmeos choravam alto no corredor, assustados. O som infantil do choro se misturava ao som metálico do sangue pingando no azulejo. Era caos. Mas dentro de Paulo, um silêncio imenso começava a tomar conta. A visão embaçada dançava na sua frente. Cada batida do coração parecia uma martelada torta, sem ritmo, como se seu próprio corpo tivesse esquecido o compasso da vida. E naquele momento de lucidez brutal, entre dor e dormência, ele não pensava na glicemia nem na queda repentina. Pensava na vergonha, na humilhação de estar ali, vulnerável, fraco, quebrado. Pensava no que os olhos da Marina gritavam sem dizer, que ele não era mais o mesmo homem. E talvez, no fundo ele sabia disso há tempos, pensava nos filhos, no medo de se tornarem homens sem pai. Pensava em como tudo tinha escapado pelas frestas. E como ele não percebeu o momento exato em que deixou de lutar. Como é que alguém como ele, engenheiro respeitado, com uma carreira sólida, uma família linda, tinha se tornado esse corpo trêmulo? Vencido, estirado no chão frio de um banheiro? 6 meses antes, a cidade ainda dormia quando Paulo despertou, como fazia há mais de uma década. O céu sobre Goiânia estava escuro, com aquele tom azul profundo que antecede o nascer do sol. O silêncio no apartamento era acolhedor. Do lado, Marina dormia encolhida, cabelos espalhados no travesseiro como uma moldura bagunçada. A respiração dela era suave, quase um sussurro de paz. Ele observava, sempre observava. Mesmo depois de 12 anos de casamento, ainda havia ali um tipo de encantamento silencioso, como se cada manhã com ela fosse um lembrete de que ele era um homem de sorte. Tentou se levantar devagar, mas ela murmurou algo no meio do sono e esticou a mão, buscando sua presença. Paulo beijou aqueles dedos que conheciam cada centímetro da vida ao lado dele, e foi só depois disso que se levantou. Na cozinha, o cheiro do café começou a preencher o ar. O calor da xícara nas mãos contrastava com o frescor da madrugada. Paulo revisava mentalmente a agenda. Reuniões, obra, investidores. Tudo pesado. Tudo sob controle. A construtora crescia. O nome dele era respeitado, e ele se sentia bem com isso. Era o peso bom, o peso de quem carrega o mundo nas costas e ainda sorri. Logo, 2 vultos desajeitados apareceram na porta. Pedro e Gabriel, de pijama e cabelo desgrenhado. Os dois com aquele jeito de quem acordou há pouco e já carrega o universo inteiro no olhar. "Pai, você vai no nosso jogo hoje?" perguntou Gabriel, os olhos acesos de esperança. Paulo travou. Engoliu seco. Tinha reunião às 4. Prometeu tentar. O sorriso do filho foi curto. Suficiente para disfarçar. Mas Paulo viu. Viu a sombra. A pontada de decepção, e aquilo doeu mais que qualquer reunião perdida. Marina surgiu logo depois arrumando o coque apressado, já vestida para o hospital. "Banho agora?" disse para os meninos firme. Depois caminhou até Paulo, pousou a mão no rosto dele com uma ternura que só o tempo constrói. "Você tá pálido." "Dormiu mal?" Ele riu. Beijou sua testa. "Só cansaço," ela insistiu. "Isso vem durando semanas. Vai fazer uns exames." Ele desviou com a segurança de sempre. "Tenho 38 anos, Marina." "Tô bem." Mas ele sabia que não estava. A verdade é que vinha acordando no meio da noite, suando como se tivesse corrido uma maratona. A sede era insaciável, quase animal. Bebia e ainda sentia a garganta seca como pó. O corpo dava sinais. Sinais que ele fingia não ver. Durante as reuniões, às vezes precisava se apoiar na mesa. O mundo girava por segundos. O cansaço era um fantasma colado nas costas. E o peso? Já tinha perdido 7 quilos em 2 meses. Sem dieta. Sem exercício. As roupas não serviam mais, Marina. Notava. Comentava. Mas Paulo tinha sempre uma desculpa. Pronta. E estresse.
Trânsito, vida corrida. Ele só não. Sabia que aquela pressa toda estava empurrando ele devagar, rumo ao abismo. O que acontece quando a gente ignora os primeiros sinais? E o corpo decide gritar de vez? A primeira rachadura na fachada de controle de Paulo aconteceu diante de uma plateia que não podia ver fraqueza. O ar-condicionado da sala de reuniões parecia soprar gelo diretamente em sua nuca. Mas mesmo assim, gotas de suor escorriam pelas têmporas. Ele estava no meio da apresentação do novo empreendimento. Algo que conhecia de cor. Algo que ele mesmo tinha idealizado. Quando, de repente, as palavras sumiram. Evaporaram. A tela à frente virou um borrão. O texto no slide já não fazia sentido. Por dentro, um pânico surdo começou a pulsar. A boca entreaberta, os olhos fixos no nada e o silêncio. Um silêncio pesado, constrangedor, que se arrastou por segundos intermináveis. Ricardo, seu sócio, percebeu o colapso e assumiu com naturalidade. Tentando salvar a situação, Paulo se afastou, pegou o copo de água com mãos trêmulas e mentiu. Desculpem, deve ser uma gripe. Os investidores foram educados. Mas os olhos deles diziam outra coisa. Desconfiança, dúvida, fragilidade. A partir dali, os episódios vieram como uma avalanche. Na obra do novo shopping, não conseguia mais ler as plantas com clareza. Culpou os óculos, que ele nem usava de verdade. Com fornecedores. O formigamento nas mãos o fazia derrubar canetas, documentos, disfarçava com piadas, com sorrisos apertados. Tô ficando velho, dizia, mas por dentro, algo gritava. Em casa, Marina se tornava um espelho incômodo. Ela o observava com atenção cirúrgica. Acordava no meio da noite e via o marido se arrastando pelo corredor, indo ao banheiro pela 4ª vez. Você tá piorando, ela dizia. Ele, como sempre, fugia da conversa com respostas curtas. Tom ríspido, não é nada. Mas era. E os filhos sentiam. No jantar, Pedro perguntou de forma simples. Como só uma criança é capaz? Pai, por que você tá sempre bravo? A pergunta atravessou o peito de Paulo como um estilhaço. Olhou o prato quase intocado. Engoliu seco. Só cansado, filho. Mas sabia que não era só isso. Era raiva, sim. Raiva do corpo que o traía. Da energia que evaporava. Da sede que rasgava a garganta sem cessar. E havia um outro tipo de dor. Aquela que não se fala. Paulo começou a evitar Marina na cama. Afastava seu toque. Inventava desculpas, dor de cabeça. Muito trabalho. Mas o que doía de verdade era o silêncio entre os dois. A libido sumira. E nas poucas vezes em que tentava, o corpo simplesmente não respondia, como se houvesse um muro invisível entre o querer e o poder. Marina dizia que era fase, que passaria, que entendia. Mas ele via nos olhos dela algo que o destruía por dentro. Dúvida. Será que era outra mulher? Será que ele não a desejava mais? As perguntas não eram ditas, mas pairavam, como fantasmas. As semanas seguintes vieram como um desmoronamento silencioso. O corpo pedia ar, a mente apagava. Durante o expediente, Paulo começou a se perder nos próprios passos. Confundia datas, esquecia compromissos. Uma vez, esqueceu completamente uma reunião crucial, marcada havia meses. O cliente esperou. Por horas, foi embora furioso. Ricardo deu mais uma cobertura. Mas dessa vez o olhar era diferente. Cansado. Frustrado. Paulo, fala a verdade. Você tá bebendo? Usando alguma coisa? A frase foi como um tapa sem aviso. Ele, o exemplo. O homem firme, confiável, centrado, agora era alvo de suspeita. Em casa, o gelo era ainda pior. Marina dormia do lado oposto da cama, como se a travesseira no meio fosse uma muralha. Os meninos não pediam mais para brincar. Já sabiam a resposta. A risada infantil tinha sumido do apartamento. No lugar dela, um silêncio viscoso, carregado, tenso. Paulo se trancava no escritório até tarde, não para trabalhar, mas para fugir. Fugir daquilo que ele já não conseguia mais esconder nem de si mesmo. Então veio aquela manhã. Levantou rápido demais da cama e o mundo girou. Mas não como um leve desequilíbrio. Foi um redemoinho. Sentiu o coração disparar.
batendo como se quisesse escapar do peito. O suor escorria pelas costas. As mãos geladas. Se agarrou na parede tentando não cair. Marina apareceu correndo, o rosto tomado de pânico. Chega, Paulo! Você vai ao médico hoje. Hoje. Dessa vez ele não respondeu, não porque aceitou, mas porque não tinha mais forças para resistir. O orgulho estava em ruínas. O consultório era frio, limpo demais. Cheirava a desinfetante e silêncio. Paulo respondeu cada pergunta com voz baixa. Sim. Sede constante, sim. Urina em excesso, sim. Cansaço, sim. Perda de peso. O médico, calmo, quase indiferente, pediu exames. Vamos ver o que está acontecendo. Mas Paulo já sabia. Saiu de lá com a sensação de quem acabou de assinar algo definitivo. Como se estivesse, sem saber, dando adeus à versão de si mesmo que sempre conheceu. Mas o que um homem faz quando finalmente entende que está adoecendo? E talvez já esteja tarde demais? 3 dias depois, o mundo de Paulo mudou de cor. O consultório do Dr. Henrique parecia ainda mais asséptico naquela manhã, como se até o ar tivesse sido limpo de qualquer humanidade. Paulo estava sentado, as mãos geladas no colo, Marina ao lado, com os dedos entrelaçados nos dele. Mas ele não retribuía o aperto. Estava distante, tentando manter o controle. O médico entrou com os exames nas mãos. Não havia sorriso, nem tentativa de suavizar a notícia. Apenas o peso da verdade em sua forma crua. Paulo, sua glicemia em jejum está em 380 miligramas por decilitro. E sua hemoglobina glicada está em 11%. Silêncio. Você tem diabetes tipo 2. Está descompensado. Provavelmente há meses, talvez anos. As palavras chegaram como um soco na garganta. 380, 11%? Paulo não sabia exatamente o que significava, mas sabia que era grave. Não, isso deve estar errado. A voz dele era um sussurro abafado. Eu não sou diabético. Isso é coisa de gente obesa, sedentária. Marina apertou sua mão. Um gesto de amor que naquele instante parecia distante. Dr. Henrique balançou a cabeça firme. Não há engano. Seus rins estão dando sinais de sobrecarga. A neuropatia periférica explica o formigamento nas mãos. E a disfunção erétil é uma complicação comum nesse estágio de descontrole. Disfunção erétil. As duas palavras pairaram no ar, pesadas, devastadoras, mais do que a glicemia, mais do que os rins, mais do que o nome da doença. Foi aquilo que o atravessou. Marina ficou tensa, o rosto imóvel, mas os olhos revelavam o impacto. O médico seguiu explicando. Tratamento, metformina, mudanças urgentes na rotina, alimentação, controle rigoroso. Mas Paulo não escutava mais. Seu mundo havia encolhido até caber em 2 palavras. Não era mais o homem que pensava ser. Não era mais forte, nem confiável, nem inteiro. Era alguém que falhou. Por dentro, saíram da clínica em silêncio. No carro, Marina tentou um sorriso corajoso. Vamos cuidar disso juntos. Vai ficar tudo bem, amor. Mas os olhos dela estavam úmidos, e o vai ficar tudo bem parecia mais uma prece do que uma certeza. Em casa, Paulo mergulhou no abismo da internet. Cada clique, uma nova sentença. Cegueira, amputações. Insuficiência renal. Ataques cardíacos. Disfunção erétil. Sempre ali. Sempre no fim da lista, como um lembrete cruel de que o que ele mais temia estava se tornando real. Os primeiros dias com a metformina foram um pesadelo químico. Náuseas que vinham em ondas, como enjoo de mar aberto, diarreia constante, fraqueza, Paulo. Passava mais tempo no banheiro do que na sala da empresa. Os funcionários comentavam em voz baixa. Ricardo não escondia mais a insatisfação. Você precisa se afastar, Paulo. Se tratar. Tá prejudicando todo mundo. A dor dessa frase foi maior que qualquer sintoma. Era como ouvir que estava sendo descartado. Que o homem confiável, respeitado, era agora um peso morto para o próprio negócio que construiu. Em casa, Paulo vestiu uma armadura invisível. Criou uma rotina silenciosa de desaparecimento. Saía antes de todos acordarem. Voltava quando a casa já dormia. Marina tentava atravessar essa barreira, mas ele endurecia até que ela finalmente explodiu.
Paulo, a gente precisa conversar. Sobre nós. Ele desviou os olhos. Tá tudo bem, Marina. Não tá, Paulo. Você não me toca há meses. Não fala comigo. Tá me empurrando pra longe. As palavras dela cortaram fundo, mas ele não conseguia falar, não conseguia explicar que não era ela, que era ele, que era o corpo dele, falhando. Só conseguiu murmurar algo sem sentido e se trancou no escritório. De novo, os meninos sentiam. Começaram a perguntar se o pai estava sempre doente. Até que um dia chegou um desenho da escola. Era a família, desenhada por Gabriel, Marina, Pedro e ele, em pé e Paulo, deitado, isolado, numa cama. A professora mandou o desenho com um bilhete preocupado. Marina chorou ao ver. Paulo fingiu que não ligava, mas guardou o papel dobrado na gaveta. E à noite, sozinho, ficava olhando. Como se fosse um espelho do fracasso. A glicemia virou um monstro instável. Picos absurdos, 90 pela manhã, 400 à tarde, 60 à noite. Desesperado por controle, Paulo aumentou a dose por conta própria. O resultado veio como uma armadilha. No canteiro de obras, no meio do barulho dos operários e cheiro de cimento, ele caiu. Desmaiou. Capacete rolando longe, corpo no chão, acordou com as sirenes ao fundo, rostos espantados ao redor e o gosto metálico do constrangimento na boca. Mas o pior ainda viria. Durante a apresentação mais importante do trimestre, Paulo tentou esconder o colapso iminente. Falava sobre prazos, metas, entregas, mas o suor já escorria pelo pescoço. As mãos tremiam tanto que o laser pointer caía dos dedos. A visão escureceu nas bordas. Tentou se apoiar, mas as pernas não obedeceram. Caiu. Primeiro de joelhos, depois de lado. O som da queda ecoou pela sala. O último som que ouviu antes do escuro total. Foi a voz de Marina no telefone de alguém gritando seu nome. E quando o chão desaparece? O que resta de um homem que perdeu tudo, inclusive a si mesmo? O som dos monitores no hospital era como um metrônomo, marcando o tempo entre o que foi e o que ainda podia ser. Paulo abriu os olhos devagar, o teto branco acima dele. Por um momento não soube onde estava. Depois sentiu. A mão de Marina apertando a sua. Firme, quente, como uma âncora no meio do naufrágio. Os olhos dela estavam inchados, vermelhos. Ela havia chorado por ele. Glicemia em 45, sussurrou, a voz quase falhando. Você quase entrou em coma, Paulo. Na porta, dois rostos pequenos o olhavam com receio. Pedro e Gabriel, parados, sem saber se podiam chegar mais perto. Paulo levantou a mão chamando. Eles correram, se jogaram sobre ele. Naquele abraço apertado, com os corpinhos trêmulos pelo susto, algo em Paulo se quebrou de vez. Chorou. Não foi um choro contido, nem orgulhoso. Foi um choro rasgado, de alma. Soluços que vinham do lugar mais escondido, o lugar onde ele guardava tudo o que nunca teve coragem de dizer. Foi Marina quem encontrou o Dr. Carlos, endocrinologista, mas com algo diferente no olhar. Na primeira consulta não teve pressa. 2 horas de conversa, não só sobre números e exames, mas sobre medo, vergonha, impotência, no sentido mais humano da palavra. Diabetes não é uma sentença de morte, Paulo. É um convite para uma vida diferente, não pior. Era a primeira vez que alguém falava com ele como um homem inteiro, e não como um corpo doente. Dr. Carlos ajustou os medicamentos, explicou sobre o impacto da glicose na função sexual. Tem algo que você não está me contando, mas está escrito no seu rosto. Quando regular sua glicemia, muita coisa vai melhorar. Inclusive isso. Paulo ouviu. Pela primeira vez, realmente ouviu. Começou a frequentar um grupo de apoio. Chegou com vergonha, murado, quase mudo. Mas ao escutar os outros homens, algo mudou. Roberto, 52 anos, contou como recuperou sua vida íntima após 1 ano de tratamento. Meu casamento estava no fim. Hoje, está melhor do que no começo. Ali nasceu a primeira fagulha de esperança real. A nutricionista não impôs dietas. Ofereceu reeducação. Marina mergulhou junto. Transformou a cozinha num laboratório de amor e saúde. Os meninos viraram cientistas mirins. Pai, isso é veneno ou remédio?
Gabriel perguntava levantando um pão na mão. Paulo ria. Pela primeira vez em muito tempo, ria de verdade. Começou a caminhar. 5 minutos que pareciam horas, mas Marina ia junto. Segurava sua mão nos momentos em que ele pensava em desistir. Depois, 10 minutos. 15. Um mês depois. Paulo jogava futebol no quintal. Devagar. Ofegante. Mas jogava. E os meninos gritavam. Riam. O som da alegria tinha voltado para casa. 6 meses depois, Paulo acordou diferente. A glicemia? 110 miligramas por decilitro. Estável há semanas. O formigamento se foi, a visão limpa. Mas o verdadeiro milagre não era físico. Era íntimo. Numa manhã qualquer de domingo, Marina ainda dormia. Ele a observava, como fazia antes, mas dessa vez sentiu. O desejo voltando. Tímido, sim, mas presente. Vivo. Quando ela abriu os olhos e viu o olhar dele, sorriu. Oi. Oi, ele respondeu, e a puxou para perto. Paulo descobriu algo simples, mas poderoso. Diabetes tipo 2 não é fim. É reinício. Com o acompanhamento certo, o tratamento adequado e, mais do que tudo, com amor e apoio, é possível viver. Viver de verdade. A disfunção erétil, o fantasma que ameaçava sua masculinidade e seu casamento, era sim reversível em muitos casos. E no caso dele, estava ficando para trás. Hoje, quando lembra do chão frio do banheiro, entende, aquele Paulo precisava morrer. O que nasceu depois não é perfeito, mas é inteiro, vulnerável, vivo, força. Ele aprendeu, não é nunca cair, é ter coragem de se levantar e de pedir ajuda quando não consegue fazer isso sozinho. Marina, às vezes, o observa tomando os remédios ou medindo a glicemia. Sorri. Você mudou, ela diz, para melhor. Os desenhos dos gêmeos agora mostram um pai correndo, rindo, jogando bola, e Paulo os guarda todos, ao lado daquele primeiro. O da cama, um lembrete. O homem doente não foi o fim. Foi o começo. Se você conhece alguém vivendo essa batalha silenciosa contra o diabetes, ou se esse alguém é você, saiba, a vergonha adoece mais do que o diagnóstico. A cura começa quando a gente aceita ajuda e continua quando a gente acredita que a vida pode, e merece, ser vivida de novo. Paulo acreditou, e por isso, hoje ele vive,